Olá, hoje quero comentar com vocês sobre lucro e sua distribuição aos sócios nas empresas. Quero trazer 4 pontos importantes dessa questão da distribuição de lucros, principalmente. Algo que ganhou um pouco mais de evidência agora nesse ano de 2023, principalmente a partir do mês de setembro, com as modificações trazidas na FD Reinfra. Mas vamos lá, o que interessa tanto para o empresário quanto para o profissional da contabilidade que lidam diariamente com essa questão da apuração e da distribuição de lucros nas empresas? Para os empresários, evidentemente, distribuir lucros, retirar esse lucro da empresa, é algo extremamente desejável e vantajoso. Primeiro, porque se você está distribuindo lucro, a empresa está tendo lucro, você tem um negócio lucrativo. Segundo, porque a distribuição de lucros é isenta de imposto de renda, isenta de contribuição previdenciária e, portanto, você tem um rendimento ali líquido que você pode retirar da sua empresa, porque todos os impostos já foram pagos pela empresa durante a atividade operacional. Então, é um negócio extremamente interessante do ponto de vista tributário para o empresário. Para a empresa, por sua vez, essa distribuição de lucro também é interessante, sempre que ela não tenha um projeto de crescimento, de expansão melhor do que distribuir isso para os sócios. E quem vai definir isso, na realidade, sempre será a própria pessoa do sócio. Então, a distribuição de lucro é algo que interessa a todas as partes. A contabilidade se interessa porque, para fazer essa distribuição de lucro em termos corretos, é preciso que você conheça esse lucro tenha sido apurado contabilmente para que ele possa ser distribuído. Ah, Antônio Berto, mas eu não posso distribuir um lucro com base nos percentuais estabelecidos lá na lei que trata dos percentuais do lucro presumido? Pode, evidentemente que pode, mas ao fazer isso, você muitas vezes está limitando a capacidade de distribuição da empresa, porque ela poderia ter um lucro maior e distribuir com isenção, certo? Além do que uma empresa que não tem uma contabilidade adequadamente fechada, ela é uma empresa que não conhece com clareza os seus resultados. E uma empresa que não conhece seus resultados não é capaz de avaliar a própria gestão. Então é interessante que ela possua uma contabilidade bem feita e que essa contabilidade sirva inclusive para trazer melhorias, inclusive tributárias para a empresa no sentido de distribuição isenta de lucros que vai beneficiar diretamente os seus sócios ou proprietários. Mas vamos lá. Então, o primeiro passo para a distribuição de lucro é que esse lucro exista. E a existência desse lucro vai se dar na contabilidade. Como nós comentamos, eu até posso distribuir esse lucro com base na presunção. Mas quando eu faço isso, eu corro o risco de primeiro estar distribuindo um lucro que não existe e, portanto, está comprometendo a viabilidade do negócio, a continuidade e a capacidade de crescimento da empresa. Isso é um risco sério do ponto de vista operacional, certo? O segundo ponto é que eu posso, às vezes, estar distribuindo um lucro menor do que aquele que a empresa poderia distribuir, ou seja, eu estou tirando dinheiro do bolso do sócio por não possuir um registro contábil que me diga exatamente com clareza qual é o lucro e quanto pode ser distribuído, certo? O segundo aspecto que a gente precisa comentar é que a empresa precisa ter caixa para pagar esse lucro. Ah, mas toda empresa que tem lucro tem caixa? Não necessariamente. Se você pega uma empresa industrial ou comercial, por exemplo, ela pode ter um volume grande de ativos no seu estoque, nas suas contas a receber, certo? Isso vale, claro, até para alguns prestadores de serviço. Então, se eu tenho um lucro, mas eu ainda não recebi esse lucro porque está em contas a receber, ou se eu já recebi, mas voltei a empregar esse dinheiro e ele está hoje em estoque, eu não tenho condições de distribuir esse lucro. Por quê? Porque vai faltar capital de giro para a empresa. Então, eu preciso ter o lucro e preciso ter a disponibilidade de caixa para fazer essa distribuição. O terceiro aspecto diz respeito à regularidade tributária da empresa. O decreto que trata do nosso imposto de renda, no seu artigo 1018, ele diz que a empresa que esteja em atraso com o imposto de renda não pode distribuir lucros aos seus sócios ou acionistas. Então, a empresa que tem pendências tributárias, ela tem restrições na distribuição de lucro, precisa tomar cuidado e estar atento com isso. É claro que todas as empresas podem, em um momento ou outro, enfrentar dificuldades tributárias, principalmente que nós vivemos
em um país com a carga tributária bastante elevada. Mas é interessante observar que, para distribuir esse lucro com isenção, é necessário que você esteja em dia, que a empresa esteja em dia com a sua tributação. E isso está previsto hoje no Decreto 9.580, artigo 1018, Regulamento do Imposto de Renda. Então é importante tomar esse cuidado e essa precaução para evitar problemas, certo? Outro ponto ainda com relação à técnica da distribuição de lucro, é muito comum, principalmente em empresas prestadoras de serviços, que haja uma distribuição de lucros antes do encerramento do exercício social. Ou seja, se o exercício vai de 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, é comum que nesse intervalo exista a necessidade de uma distribuição por parte dos empresários, certo? E essa distribuição ela está ocorrendo antes do ano fiscal, do exercício social da empresa. Então, sempre que essa distribuição for ocorrer antes desse exercício social, é preciso atentar para os limites da legislação tributária, que abre essa questão da possibilidade das apurações trimestrais. E é importante também que o teu contrato social, o contrato social da sua empresa, esteja tratando com clareza desse assunto, de se vai poder fazer essa distribuição antecipada dos lucros antes do encerramento do exercício social e como que vai se dar isso, para que você também não tenha problemas de natureza tributária com essa questão de distribuição. Então, são 4 aspectos importantes a se considerar. Observe o seu contrato social, observe a regularidade da empresa, observe a sua disponibilidade, a sua liquidez, se existe o caixa para distribuir esse lucro, e tenha uma contabilidade que te permita saber qual é o valor do seu lucro e quanto desse lucro você pode distribuir, mantendo a capacidade da sua empresa continuar gerando lucro e em crescimento, ok? Só se vocês gostaram desse vídeo, peço que você deixe o seu like, curta, compartilhe e até o próximo.